Confrontar-se com o diabo e uma legião de demônios, certamente, não é algo típico do nosso cotidiano. A pergunta que surge é: qual seria a sua reação? O medo seria uma resposta natural, uma reação puramente humana, ou você reuniria suas forças para enfrentá-los? É uma questão que soa estranha, mas na realidade ela toca a fundo nossa resistência e preparo diante de ataques espirituais. Talvez você esteja se perguntando como lidar com essa situação. É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vou apresentar a você ferramentas poderosas, versículos bíblicos que causam temor até mesmo entre os demônios, aqueles que eles não desejam que você descubra. Quando se declaram esses textos sagrados, quando se pronunciam com fé e convicção, não há entidade maligna que resista, que não recue ante a força dessas palavras. Se está curioso para conhecer esses versículos poderosos, faço-lhe um convite. Acompanhe este vídeo até o final. Antes de mergulharmos nesse assunto tão profundo, quero fazer um pedido. Se inscreva no canal, acione o sininho para ficar por dentro das novidades. Assim você não só nos ajudará a levar essa mensagem a mais pessoas, mas também se fortalecerá no conhecimento e na fé. E não esqueça de compartilhar este vídeo no WhatsApp. Sabemos que ele pode ser um farol para muitas pessoas que estão precisando de um socorro espiritual. E através de você, Deus pode operar milagres na vida delas. Bem, é hora de nos aprofundarmos e conhecer quem é o nosso verdadeiro adversário. Falar sobre o diabo pode ser raro na comunidade cristã. Muitos, por temor ou desconforto, evitam esse tema. Mas o conhecimento é uma ferramenta essencial na batalha espiritual. Não se entra numa guerra despreparado, sem reconhecer a face do inimigo. Se o fizermos, podemos ser facilmente vencidos. E para aliviar seu coração, vou compartilhar uma grande verdade. Os demônios não detêm o poder absoluto como muitos imaginam. A prova disso está claramente expressa em 1 João 4:4. Palavras que nos asseguram uma vitória já garantida. Agora, vamos descobrir juntos a chave para essa resistência e vitória espiritual. Os demônios, apesar das representações e histórias aterrorizantes, não possuem o poder que muitos lhes atribuem. Olhemos para o que está escrito em 1 João 4:4. Vocês, queridos filhos, são de Deus e já têm vitória sobre eles, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Essas palavras são poderosas e verdadeiras. Dentro de nós habita uma força incomensuravelmente maior. O Espírito Santo é esse poder que nos dá a vantagem, a preeminência sobre o mal que tenta nos cercar, e se já entregamos nossas vidas a Jesus, esse poder reside em nós. Porém, isso não é um passe livre para a negligência. Não podemos baixar a guarda. É verdade, os demônios podem ser criadores de conflitos e trazer tormento às nossas vidas, mas eles não são onipotentes. Eles são uma força derrotável e, sob a autoridade de Deus, podemos confrontá-los e vencer. Assim, torna-se primordial compreender a autoridade divina que nos foi concedida. Os seres malignos aguardam nas sombras do reino espiritual, buscando por um momento de fragilidade para adentrar e semear destruição. No entanto, há outra passagem que equipa os fiéis com força inabalável, e é um versículo que o diabo certamente detesta. Em Tiago 4:7 lemos: Sujeitem-se, portanto, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Veja só que revelação extraordinária. Nestas simples palavras, encontramos a chave para resistir às tentativas do diabo e mandá-lo para longe. O primeiro passo é, inquestionavelmente, submeter-se a Deus. Isso quer dizer abandonar nosso ego, nossas forças e inteligência pessoais e envolver-se totalmente na vontade do Pai. Esse é o cerne da proteção contra os ardilosos planos do mal. E é natural se questionar, mas como de fato resisto ao diabo? A resposta é mais simples do que parece. Mantenha-se firme na fé, nas práticas santas, na oração e na palavra de Deus. É uma resistência ativa, diária e consciente de que não lutamos sozinhos e sim, com a presença constante e poderosa de Deus. A obediência a Deus é a pedra angular para quem se sente cercado por adversidades espirituais.
para quem vê tudo indo na direção contrária ao esperado. Se isso soa familiar, faça uma pausa para refletir. Você está verdadeiramente buscando ao Senhor? Não é apenas uma questão de orar ocasionalmente ou ler a Bíblia quando sobra um tempinho. A consistência é chave. A meditação diária na palavra e uma vida de oração são escudos protetores contra os ardis satânicos. Satanás, o inimigo astuto que é, conhece bem a força que temos ao lado de Deus, e justamente por isso, ele lança em nosso caminho tudo o que pode para desviar nossa atenção e enfraquecer nossa conexão com o Pai. Cada distração, cada armadilha, tem o intuito de nos fazer perder o foco da nossa fé, pois é nessa desconexão que ele encontra brechas para atuar. Distâncias nos tornam vulneráveis, e nesse vácuo damos ouvidos aos desejos pecaminosos, à rebelião da carne que incessantemente procura gratificação imediata em detrimento do alimento espiritual. Este é um fosso perigoso que frequentemente nos leva à letargia espiritual, afastando-nos da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão na igreja. Paulo, o apóstolo, adverte sobre a gravidade de viver segundo a carne e o contraste de viver no Espírito. Em Romanos 8, ele nos diz que a mente regida pela carne conduz à morte, enquanto que a mente guiada pelo Espírito traz vida e paz. Aqui reside uma escolha vital. Ceder à carne significa dar lugar ao inimigo, enquanto que a obediência a Deus traz proteção e fortaleza. Não é um compromisso parcial que Deus procura em nós. A entrega precisa ser integral. É crucial compreendermos que somos dependentes da soberania de Deus e que nossa existência, nossos sucessos e até nossos fôlegos são sustentados pela graça divina. Ao nos submetermos a Ele e vivermos pela orientação do Espírito, reafirmamos nossa posição de filhos e filhas que não estão sozinhos nessa jornada terrena. O poder de resistir aos ataques espirituais, portanto, não está em nossas mãos humanas, mas sim no poder inabalável e infinitamente superior do nosso Deus. A constatação de que despertamos a cada manhã não é resultado de um acaso, ou simplesmente devido aos nossos próprios esforços. É, antes de mais nada, uma bênção concedida por Deus. Muitas pessoas se deitam e, infelizmente, não têm a oportunidade de ver um novo dia. Isso nos lembra quão pouco controle temos sobre a vida e morte. E por isso, a confiança no Senhor torna-se nossa fortaleza e refúgio. Nossa autoridade sobre as forças do mal tem fundamentação na nossa comunhão com Deus. Essa força é o exato ponto de ataque que o inimigo se esforça para desestabilizar. Tal como aconteceu no Jardim do Éden, onde Satanás enganou Eva com o intento de separá-la de Deus, o mesmo ele tenta fazer conosco hoje, ofuscando o conhecimento do poder que nos é outorgado quando estamos alinhados e obedientes ao Criador. O inimigo pode até tentar obscurecer o entendimento daqueles que já estão com Deus, e ainda mais facilmente desviar aqueles que vivem à parte da comunhão divina, fazendo com que sejam manipulados e enfrentem graves consequências. Um episódio esclarecedor sobre a importância da verdadeira obediência pode ser encontrado no livro de Atos, na história dos 7 filhos de Seva. Estes homens conheciam o nome de Jesus e até tentaram empregar seu poder, porém, lhes faltava uma conexão genuína e obediente com Deus. Atos nos conta que esses homens tentaram invocar o nome de Jesus para expulsar demônios, como Paulo fazia. Contudo, sem a comunhão e autoridade real concedida por uma vida de obediência a Deus, falharam miseravelmente. O espírito maligno os confrontou, questionando sua autoridade e, consequentemente, atacou-os, deixando-os feridos e humilhados. Essa narrativa ressalta não apenas a inutilidade de tentar imitar os atos dos verdadeiros discípulos de Cristo sem obediência e comunhão com Deus, mas também serve como um poderoso lembrete dos perigos de subestimar o inimigo espiritual e de superestimar nossas capacidades humanas, sem a devida submissão à vontade divina. Nesse episódio dos Filhos de Seva, vemos a séria consequência de assumir uma batalha espiritual sem a devida autoridade.
Eles tentaram expulsar demônios sem estarem fundamentados na obediência a Deus e acabaram enfrentando um revés humilhante. A própria entidade maligna confrontou-os, reconhecendo o poder em Jesus e em Paulo, não por causa dos nomes em si, mas devido à sua submissão e fidelidade a Deus. A história nos mostra que sem obediência não há autoridade. E em contraste com a debilidade daquele grupo, temos o poder prometido em Tiago 4:7, que nos assegura: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é uma promessa poderosa que ressoa uma verdade inabalável. A verdadeira obediência a Deus é o nosso escudo e a nossa força. Quando Jesus fala de obediência à sua palavra, ele não se refere a uma prática ocasional, mas a um estado de viver e respirar as Escrituras, permitindo assim que ele habite em nós e atenda nossas orações. Pertencer ao Senhor é mais do que um título. É um estado de ser cuidado, protegido e guiado por Ele. E como bem nos lembra, não podemos servir a dois mestres. Servir ao mundo e servir a Deus são caminhos inconciliáveis. Portanto, irmãos e irmãs, para encerrar nossa conversa e reforçar nosso escudo de fé, compartilho um salmo que é uma arma poderosa contra o temor e um bastião contra os ataques espirituais. Guarde-o em seu coração, medite nele e use-o como sua declaração de dependência e confiança no poder de Deus. Salmo 3:1-3. Senhor, quão numerosos são os meus inimigos, muitos são os que se levantam contra mim. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Lembrando-se sempre desta passagem, afirme que Deus é seu protetor e salvador, em momentos de incerteza e lutas espirituais. É nele que encontramos refúgio e é a sua força que nos habilita a resistir e ficar de pé diante de qualquer adversidade. Amém. Esse salmo é, de fato, uma poderosa expressão de confiança na proteção e provisão de Deus. O salmista, cercado por inimigos e ouvindo vozes de descrença e desespero ao seu redor, se mantém firme na crença de que o Senhor é o seu escudo e a fonte de sua dignidade e força. Ao invocar a Deus e receber conforto do seu santo monte, ele encontra paz para deitar e dormir, confiando plenamente que sua segurança é assegurada pelo Todo-Poderoso. Afirmação: não temerei que dezenas de milhares ataquem eu por todos os lados, reflete um coração imbuído de uma fé inabalável na onipresença e onipotência de Deus. É um exemplo de como devemos nos postar face aos desafios, com a certeza de que não importa o tamanho do cerco, a proteção divina está conosco. Sim, irmãos e irmãs, faça do Salmo 3 uma oração, um mantra para os momentos difíceis. Acredite que Deus está com você, que Ele o protege e que da sua mão vem a verdadeira liberdade de todo o mal e adversidade. E lembre-se sempre que, além de clamar, é necessário buscar, é preciso iniciar ou continuar um caminho constante em busca da presença de Deus. Amém. Que este salmo seja uma inspiração e um lembrete diário da sua relação e proximidade com Deus. Busque-o todos os dias e em cada momento, e o abraço caloroso e sustentador do Pai estará sempre com você. Deus o abençoe.